Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando Vanucci. Estamos aqui para iniciar mais uma aula, mais uma gravação de aula. Passe aqui logo para o slide para a gente ver qual é o nosso tema de hoje. Olha bem, continuando os nossos estudos sobre a política de aldeamento e colonização dos povos indígenas no Brasil, né? Como sempre, a gente usa o livro História, Os Índios na História do Brasil, né? Da Maria Regina Celestino de Almeida. O tema da nossa aula de hoje vai ser esse aqui, ó. A gente vai ver agora. Tornar-se índio aldeado. Ação política, mestiçagem, reconstruções identitárias nas aldeias. Tá certo? Então a gente vai ver como era a relação dos indígenas com a sociedade colonial, né, dos povos indígenas. Para iniciar aqui, os índios eles compartilhavam uma identidade comum. Né? Para os portugueses, e os indígenas, eles sabiam, né, nesse contexto, que eles eram, dentro dessa identidade comum, nativos da América. Né? Sabiam também que eles foram tornados índios pelos portugueses. Eles não eram índios. Né? Índio é um termo usado por Cristóvão Colombo, achando que estava nas Índias. Mas eles vão perceber que eles estão na mesma situação comum. Eles vão perceber isso. Né? Então eles vão assumir essa identidade imposta pelo colonizador. Vão assumir por quê? Porque eles vão perceber que assumindo-a, eles vão conseguir ter alguns benefícios. Certo? Então, dessa forma, vai acentuando-se o processo de mestiçagem, né? De mistura dessas diversas etnias dentro dessas aldeias e também com os povos, né, brancos e os povos africanos que vão entrar aqui nesse caldeirão cultural chamado Brasil. Né? Assim vai haver uma reelaboração identitária. Né? Essas identidades elas vão ser assumidas e ressignificadas. E como isso vai acontecer é o que a gente vai ver aqui. Né? Mas a gente vai perceber que vai haver isso, vai haver uma reelaboração. Né? Eles vão se ressignificar, eles vão se reintitular, vão dar outros nomes a si mesmos, vão se sentir povos indígenas ou não, isso vai acontecer também, né? Dentro do contexto colonial ali da América Portuguesa. Certo? Um exemplo aqui ó, são as mercês. Para poder pedir mercês à coroa, né, que são mercês, são digamos, benefícios, né, que a coroa pode dar, sesmarias, títulos militares, etc. Né? Eles ó, pediam com o nome de batismo. Por exemplo, eu sou de José Cristóvão. Então, pedia ao índio lá que foi batizado de José Cristóvão. Assim, pediu a mercê ao rei. Ele não pedia com o nome nativo. Né? Por exemplo, o índio gato pintado, ou o índio do gato, ou o índio gato mato. Né? Não pedia dessa forma, não. Pedia com o nome de batismo. Por quê? Porque eles se sentiam dentro do projeto colonial português e o rei também tinha que perceber isso deles. Né? E outra característica, além de usar o nome de batismo, eles também se declaravam aldeados, né? Dizia qual era a aldeia a qual aquele índio pertencia, entendeu? Por quê? Porque dentro dessa aldeia, dentro desse processo de territorialização, de construção desse novo território, né, o indígena vai ter a função de trabalhar e de proteger também. Então ele vai saber que ele é importante para a coroa. Então, sabendo dessa importância para a coroa, é que eles vão, né, aproveitar-se desses certos benefícios que há em ser um súdito do rei de Portugal. Né? Dentro desses territórios se constituem as novas relações. Certo? Por quê? Dentro do território vai haver, além dos jesuítas, né, diversos povos nativos e diversas aldeias. Não é se os jesuítas queriam ou não, mas foi assim que aconteceu. Né? E também relações com os povos brancos de dentro da aldeia e mesmo de fora, né? Porque essas aldeias ficavam sempre próximas aos grandes centros coloniais, certo? E por ficarem próximos aos centros coloniais, os povos nativos vão, além da agricultura, também né, participar de outras atividades mercantis, de comércio, outras atividades produtivas, além da agricultura, não é? Certos artesanais, certas manufaturas, tá entendendo? Vão entrar, por exemplo, na parte da pecuária, vão trabalhar como soldados, como construtores, tá entendendo?
Então, eles vão aderir a outras atividades porque essas vão trazer algum benefício, né, nesse contexto colonial, como a gente está vendo aqui, certo? Tudo isso também, além dos interesses dos grupos indígenas, representava muito os interesses dos chefes indígenas, né? Não pode esquecer disso, tá bom? Em sociedade nenhuma a gente pode achar que todo mundo só pensa em todo mundo. Não. Tem sim chefes que usam os demais, né, líderes que usam os demais componentes do grupo da tribo para se aproveitar, né? Colocava eles para trabalhar em determinado tipo de ofício e acabava se beneficiando, né, ganhando bens materiais com o trabalho daquela coletividade ali de indígenas. Né? E isso tudo por anseio de bens materiais. Certo? Esses anseios já haviam, obviamente, que dos portugueses. Né? Por exemplo, eles adoravam os pentes, porque o índio gostava muito de pentear cabelo, tomar banho. Né? As armas nem se fala, tá certo? Os machados, porque facilitava o trabalho dele no corte com as árvores, tá bom? Para poder queimar a terra depois de plantar, certo? Mas com os portugueses aqui, a gente vai ver que isso acaba se intensificando bastante, né? Porque a oferta de presentes, de bens materiais, vai ser muito grande conforme era o interesse, né, e a gana dos portugueses pelos produtos e pelo trabalho indígena. Então, dessa forma aqui, ó, o poder de barganha dos índios se fundamentava na sua condição de líder. Né? Não era todo mundo que tinha como barganhar, apenas o líder fazia isso, e fazia com certeza usando os demais. Então, esse prestígio aqui do chefe indígena era igual à acumulação de bens que ele tinha e também os seus relacionamentos. Como a gente falou na última aula, jamais o indígena ia se igualar ao português. Tinha pelo o critério que eles usavam aqui de pureza de sangue, certo? Mas mesmo ele não se igualando em títulos, né, em importância, em status, digamos assim, ele poderia ser um cara com mais bens, com mais rico, com mais riqueza do que muitos portugueses. Né? E dessa forma se relacionar melhor, ter mais importância do que muitos portugueses, com certeza. Tá? Muitos acabaram abandonando suas aldeias e não se identificaram mais, tá certo, como índios. Não pode imaginar que todos iam obedecer ao líder, não é? Até porque na cultura indígena da época, você obedecia ao líder, você não é obrigado a obedecer ao líder, você obedecia pelo carisma do líder. Né? Se você percebesse que aquele líder estava agindo de acordo com os seus interesses apenas, né, com o interesse dele, não com o interesse do grupo, muitos com certeza iriam sair, né, iriam deixar de ser índio até, né, querer deixar de ser índio, abandonar a cultura, porque via nisso uma forma de ser aceito pelaquela sociedade. Né. Os combates e os interesses, o relacionamento entre os indígenas portugueses vão se dar sempre dessa forma. Terras pela dualidade, terras e trabalho. Vai ser sempre dessa forma, vai ser uma constante. Tá? A importância do índio e o valor dele vai ser usado sempre dessa forma. Né? Vai ser pensado sempre nesse contexto de terra e de trabalho. Né? E dentro desse contexto, os indígenas também viam seu papel na sociedade. A gente pode ver o caso aqui, por exemplo, ó, de Miguel Duarte. Deixa eu botar aqui para a gente poder ver aqui, ó. Miguel Duarte, ó, índio de cabelo corredio, né, o seu nome indígena. Ele fez lá uma reivindicação ao rei de Portugal. Se dizia representante de todos os índios, né, que trabalhavam ali no Brasil colonial, na América Portuguesa. E qual é a desculpa dele? Que o trabalho era mal pago. Já não estava em casa para trabalhar com as suas mulheres e filhos, né, e tinha que sustentá-los e ganhava pouco. Então, por isso, ele queria mais e foi até aceita a sua reivindicação. Né? Isso ocorre no contexto de consciência do papel deles, dos indígenas, no mundo atual, sabendo daquilo que eles poderiam conquistar ou não. Né? Tudo isso no seu lugar social de indígena. Então, essa ação política comum ela acaba desenvolvendo esse sentimento subjetivo de comunidade. Mesmo que você não seja da mesma comunidade, mesmo que ele não fosse dos mesmos
não pertencesse ao mesmo grupo indígena que habitava aqui, por exemplo, no Ceará, não é? Porque isso ocorre lá no Rio de Janeiro, mas ele sabia que ele estava no mesmo barco, né? Estavam na mesma situação ali, subalterna naquela sociedade colonial. Esse é um sentimento político de comunidade que vai ser observado por Max Weber, como a gente pode ver aqui, né? O Weber que analisou isso e estudou como é que isso se constitui, certo? Ó, isso foi desenvolvido, essa ideia, esse conceito, né, com os indígenas, a partir da luta pela garantia das terras aldeadas. Para eles, o mais importante eram as terras. Né? A aldeia era um forte referencial e identificação. Por que aldeia? Porque era na aldeia onde você tinha a terra e é através da terra que você consegue, né, o seu sustento. Certo? Então, essa nova aldeia que vai se constituir vai ser a referência dessa nova identidade que também vai se constituir aqui no Brasil colonial. Né? E entre as suas reivindicações ao rei, né, dizia, a gente quer mais terra, a gente quer tantos alqueires de terra, tantas tarefas de terra, e eles diziam por quê, né, entre as justificativas, né, por que isso você tem que dar? Vossa Majestade tem que nos dar terras. O que eles diziam, né, para poder pedir? Que eles eram os defensores. De fato, sim, eles eram. Né? Eles eram súditos do rei, lutavam com os soldados de Portugal do rei e protegiam. Essas aldeias que ficavam ao redor dos grandes centros, né, serviam exatamente para proteger também. Eram muros, né, que protegiam ali grandes centros de outros povos europeus e também de tribos de índios arredios que não queriam entrar no projeto colonial português, certo? E um deles aqui foi o índio Manuel Afonso de Souza, né? Parente dos araribóias que ajudaram a expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Ele era, se não me engano, neto, né, do chefe araribóia. E ele acaba apropriando-se também dessa história colonial da família dele, né, que ajudaram a expulsar os franceses do Maranhão, se intitulando aliado dos portugueses, e por isso deveriam ganhar terras. Certo? Essa foi a grande desculpa dele. Né? E, na verdade, essa apropriação da história colonial pelos grupos indígenas é uma apropriação dos valores e glórias da sociedade colonial. Você se apropria dessa história para também ter os benefícios que os demais membros dessa sociedade têm. A ideia é essa, certo? E dessa forma, nas aldeias, os índios acabavam vivenciando um processo comum de ressocialização. Construíam uma memória coletiva num contexto de extrema violência contra os povos indígenas. Era uma forma de se proteger, né, nessas aldeias, mesmo, obviamente, estando no trabalho compulsório, como a gente já viu, né? E lá eles acabavam se ressocializando, criando novos laços sociais e constituindo uma história nesse contexto de violência, né? Uma história na qual eles também tinham importância nesse projeto, eles eram vitoriosos, como a gente pode ver aqui. Ó. A transformação da memória da cultura e das identidades desses povos pode ser vista, portanto, como instrumento de luta nas novas condições em que se encontravam. Os índios de São Lourenço e muitos outros assumiram a identidade de subordinados recebida dos colonizados, mas reelaboraram-na como forma, aliás, né, de transformá-la em identidade gloriosa. Olhe bem, ó, transformaram a derrota em vitória, certo? Trocando a condição de perdedores submissos, na qual a dominação os colocara, pela de vencedores na ordem colonial. Fiéis servidores, não só dos missionários, das autoridades locais, mas também, principalmente, ó, do rei distante, certo? Então, de uma condição de dominados pelos portugueses, eles se colocavam numa condição que de fato foram, não é, de aliados e de vencedores ao lado dos portugueses, como foi o exemplo aqui do descendente, né, dos Araribóia, que eu falei, que expulsaram os franceses junto com os portugueses lá da cidade do Rio de Janeiro.
O processo de etnogênese, quer dizer, da construção dessas novas etnias, foi estudado por Jonathan Hill. Ele percebeu que isso nada mais é que uma adaptação criativa de uma história geral de muita violência. Entendeu? Então, eles constroem essa história, né, uma adaptação, não é construída totalmente, ela é adaptada, adapta a sua realidade de forma que você se beneficie dela. Entendeu? No contexto de violência que você quer se proteger. Muito provavelmente, os aldeados tornaram-se mestiços, sem, no entanto, deixarem de ser índios. Certo? Utilizavam nos do fato de pertencerem à aldeia e o compartilhamento de um passado comum, bem como a ação política coletiva em busca de direitos que eles tinham sido dados, como a gente viu agora. Né? Os aldeados podiam, então, ser classificados ora como índios, ora como mestiços, principalmente após as reformas pombalinas, né, do Marquês de Pombal, como a gente vai ver a seguir na nossa próxima aula, tá certo? Hoje a gente encerra por aqui. Espero ter ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre a nossa história, principalmente sobre a história dos nossos grupos indígenas, que tão cara é a nós brasileiros, né, desconhecer a nós mesmos, né, nós que somos descendentes desses povos indígenas. Tchau, tchau, fiquem com Deus, até a próxima aula.